Fala galera, tudo bom? Vamos dar continuidade aqui nas articulações do membro pélvico, né? Vamos falar agora da articulação do joelho. Em relação à articulação do joelho, eu acredito que o joelho e a articulação coxo-femoral são as articulações assim que mais tem casuística clínica cirúrgica em pequenos animais. Em grandes animais, o joelho ainda tem bastante casuística, bem mais do que a coxa femoral. Existe uma fixação dorsal da patela, né, que popularmente as pessoas chamam de cãibra, que acomete bovinos e equinos. Então ele envolve o joelho. Tá? Então, se tratando de articulações do esqueleto apendicular, o joelho e a coxa femoral, né, a articulação do quadril, elas são assim disparados as articulações que exigem atenção clínica cirúrgica na rotina de pequenos animais. Então vamos classificar a articulação. Ela é do tipo composta, porque só lembrar aqui, composta porque ela tem mais do que duas superfícies, né? Então a composta, por causa disso, é incongruente, porque se a gente for pensar, ali na frente tem o fêmur, ele tem os seus côndilos aqui, enquanto que a tíbia ela é plana, né? É como se a gente tentasse encaixar uma bola na superfície de uma mesa. Ela pode até parar, mas encaixar ela não encaixa, então por isso que ela é incongruente. E ali na frente a gente vai falar das estruturas que são responsáveis por tornar essa articulação congruente, tá? Não é que ela muda aqui, ela só torna congruente. E ela trabalha em dobradiça, ok? Então ela vai compreender a articulação fêmuro-tibial, ou seja, né, entre o fêmur e a tíbia, e a fêmuro-patelar, que é entre o fêmur e a patela. Aqui são imagens de ressonância magnética, né, do joelho de um cachorro. Então, a articulação fêmuro-tibial ela vai ser formada entre os côndilos do fêmur e a extremidade proximal da tíbia. Isso aqui implica do seguinte, foi a incongruência que eu havia mencionado ali. Aqui, ó, a porção distal do fêmur ela é esférica, né, que são os côndilos, e a proximal da tíbia ela é plana. Então, se não fossem os meniscos aqui, ela se tornaria uma articulação difícil de trabalhar, tá? E graças a essas características aqui do fêmur e da tíbia, os meniscos também têm características anatômicas para facilitar o trabalho entre essas duas superfícies ósseas. Aqui também é uma ressonância do joelho de um cão, tá? Tá aqui na descrição. Essas imagens aqui são do Koenig. Esse aqui é uma vista caudal, né? Aí eles chamam aqui de secção coronal, então, mas aqui dá pra gente notar, ó, os côndilos do fêmur, tá? E aqui a superfície da tíbia. Aqui na ressonância, ó, ela já mostra os meniscos, ó, ok? Tem um menisco aqui e tem outro menisco aqui, tá? Aqui já é uma radiografia, tá? Na radiografia os meniscos não aparecem, então o que dá a impressão, ó? Que o fêmur está escorregando, ó, na superfície proximal da tíbia. Aqui também, ó, tá? Aqui a gente não consegue notar direito, mas os meniscos estarão aqui assim, ó.
estarão não, né? Estão aqui. Só que a radiografia não é boa para a gente ver. Então, aproveitando a imagem, né? Aqui estão as fabelas, ó. Aqui são os sesamoides do gastrocnêmio. Aqui está a patela, né? Que vai ser, no caso, o sesamoide do músculo quadríceps. E aqui do popilíteo, ó. Essa pequenininha aqui. Mas isso daí a gente vai conversar ou vai ver sobre isso daí quando a gente entrar lá em biologia, tá? Esse aqui, os ossos, a gente tá vendo agora, mas os músculos lá na frente. Então tá aqui, ó. Então, para compensar a incongruência das faces articulares, um menisco se interpõe entre cada côndilo femoral e a tíbia. Ou seja, cada côndilo, né? Aqui está um côndilo, um menisco. Aqui está outro côndilo, outro menisco. Como a fíbula está aqui, aqui é lateral e aqui é medial. Então aqui menisco medial e aqui menisco lateral. Então a definição, ó. Então os meniscos são fibrocartilagens semilunares. Se a gente olhar um menisco de cima, ele tem mais ou menos esse formato aqui assim, ó. Aqui tem um e aqui tem outro menisco. Ok? Então, e aí eles têm uma margem periférica espessa, ou seja, isso aqui, ó. Deixa eu limpar essa coisa aqui. Uma margem periférica espessa, que é isso aqui, ó, são os cantos, ok? Porque qual que é a intenção disso? Se aqui ela é espessa e na porção medial ela é mais delgada, essa altura aqui, ó, nas bordas, ajuda a manter o fêmur na posição, tá? Porque essa parte alta aqui empurra o fêmur para cá e essa parte alta aqui empurra o fêmur para cá. Então faz com que ele trabalhe certinho aqui. Ó, então apresenta uma margem periférica espessa e convexa, tá? Aqui. E uma margem central delgada, que é mais estreitinha, e côncava, dessa forma aqui. Por isso que eles são tem formato de semilunar, tá? Ó, aí tem uma face proximal côncava, tá? Para que é côncava? Para ela poder acertar, ó, o côndilo femoral. Então, se a gente for olhar ela para cima, ela ficaria assim, mais ou menos, ó. Assim é a borda do menisco. E aqui é a outra borda do menisco. Por quê? Deixa eu apagar isso aqui. Que basicamente o fêmur ele vem assim, ó. Então, como ele forma as bolinhas aqui, que são os côndilos, o que acontece? Essa parte de cima aqui, que é a parte proximal do menisco, ele tem que ter um bordo desse jeito aqui, ó. Aqui, e um bordo desse jeito aqui, ó. E aí o que acontece? Essa parte de cima aqui, ó, ela é côncava, ó. Para quê? Para se tornar compatível à extremidade distal do fêmur. Já de contrapartida, a parte distal, a superfície distal do menisco, ela é achatada, ó. Porque a superfície da tíbia é achatada. Então, essa anatomia ou essa característica anatômica do menisco que vai tornar a articulação do joelho congruente, tá? Aí tira isso aqui, tá? Então ela torna congruente. Deixa eu apagar o rabisqueiro. Então aqui só para ilustrar, tá? Joelho de um cachorro, uma vista cranial aqui. Aqui está, ó, um menisco medial, tá? Aqui o tendão patelar. E aqui está o menisco lateral, ó.
Aqui é a mesma coisa, ó, tá? Aqui já é a vista caudal, ó. Aqui, ó, nessa superfície aqui, termina o côndilo do fêmur. Aqui, atrás do ligamento, termina o outro. Deixa eu trocar a cor. Aqui está o menisco. E aqui está o outro menisco, ó. Ok? Então vamos lá. Os movimentos principais dessa articulação: flexão e extensão, tá? Tem um grau limitado de movimento rotacional. Então aqui uma definiçãozinha. A configuração espiral dos côndilos femorais é inserção excêntrica, tá? Ó, aqui, meio concêntrico, lateral, excêntrico, tá? Então, ó, a inserção excêntrica dos ligamentos colaterais em relação ao eixo do movimento articular retesam, ou seja, elas retêm ou elas travam os ligamentos e vão diminuir a velocidade do movimento quando a articulação se move em direção à posição estendida. Tá? Então, como eles estão fora aqui na posição excêntrica, eles tendem sempre a fazer voltar. Tá? Então, ele dá uma desacelerada, é como se fosse um freio anatômico que o joelho tem. Tá, beleza. Então vamos à cápsula articular, tá? Então ela é ampla, né? Aí tem sua camada fibrosa que vai fixar as margens das faces articulares e aos meniscos e vai envolver completamente os côndilos femorais. Então ela pega tudo isso daí. Aí tem os ligamentos das articulações femorotibiais, que eles vão ser divididos em ligamentos dos meniscos e ligamento das articulações femorotibiais. A gente vai falar primeiro dos ligamentos dos meniscos, que são esses, ó. Os tibiais craniais, os tibiais caudais, o menisco femoral, desse nome aqui já dá pra gente imaginar o que ele liga, né? O menisco ao fêmur, e o transverso do joelho. Então, ó, os tibiais craniais dos meniscos. Então, os ligamentos lateral e medial eles vão se prolongar desde a parte cranial de cada menisco até a área intercondilar, cranial, medial e lateral da tíbia. Tá aqui, ó. O ligamento tibial cranial do menisco lateral, ó. É esse ligamento aqui. Ok? Eu já aproveitei, ó. E aqui o outro, ó. Que é esse aqui, ó. Tá? Então são os ligamentos tibiais craniais. Aproveitei a figura e já coloquei aqui, ó. Aqui está o tibial caudal do menisco lateral. Ok? Tá aqui, ó. Aí tem os tibiais craniais, né? Que a gente já comentou. Aqui eles, ó. Aqui um. Aqui outro. Esse aqui do menisco lateral. E esse outro aqui do menisco medial. Observem aqui nessa figura, ó. Nessa daqui primeiro, ó. Olha o que falava lá, ó. A borda aqui, ela é mais alta, né? A borda externa. A interna, ela é mais baixa ou ela é mais fina. E tem essa cavidadezinha aqui, ó. Tá? A gente está olhando o joelho de cima, certo? Nessa situação aqui, o fêmur foi retirado. Aí por isso que a gente consegue ver o menisco dessa forma. O fêmur está aqui, ó. Essa visão que a gente está tendo. Aqui estão
os ligamentos tibiais caudais dos meniscos, foi aqueles que eu mostrei na figura lá atrás. Então, tem o ligamento lateral, que ele vai se prolongar desde o ângulo caudal do menisco lateral até a incisura poplítea da tíbia. E o medial, ele vai se prolongar desde o ângulo caudal do menisco medial, certo? Ó, só mudou o menisco aqui, só que daqui ele vem para a área intercondilar, ó, caudal da tíbia. O ligamento menisco, o ligamento menisco femoral, ele vai passar, ó, do ângulo caudal do menisco lateral para o interior do côndilo femoral medial. Deixa eu apagar aqui. Tá aqui ele, ó. Tá seccionado, mas dá para ver aqui, ó. E por último, aqui, ó, o ligamento transverso do joelho, que ele faz a interconexão, ó, entre os dois meniscos. Ok? Então esses são os ligamentos meniscais. Agora os ligamentos que ligam o fêmur à tíbia. Tem os colaterais lateral e o colateral medial, tá? Então é um colateral lateral e um colateral medial, tá? Então, o colateral lateral ou fibular e o colateral medial ou tibial, tá? Embora esteja esse nome descrito aqui, na prática usa mais colateral lateral e colateral medial. Então, o lateral ele vai se originar do epicôndilo lateral do fêmur e vai terminar com o ramo do côndilo lateral da tíbia, certo? Com o ramo mais forte na cabeça da fíbula. Enquanto que o medial do fêmur, ele vai estar, né, em uma área rugosa distal à margem do côndilo medial da tíbia. Esse aqui, ó, ele se fusiona com a cápsula articular e com o menisco medial. Vamos lá, pessoal, aqui, ó, tinha dado creco aqui na animação, mas, ó, então os femorotibiais, eu falei aqui agora há pouco, né, do colateral lateral, tá? Então é ligamento colateral lateral, ligamento colateral medial. Aí tem os cruzados do joelho cranial e caudal e o poplíteo oblíquo, poplíteo, né, oblíquo. Então são esses aqui os ligamentos que fazem parte do grupo dos ligamentos femorotibiais, tá? Eu tinha falado do colateral lateral e do medial já, tá? Então vamos dar continuidade. Então tá aqui, ó, o colateral medial e o colateral medial. E aí aqui, ó, que é o que ele fala, ó, o côndilo do fêmur, ele tá aqui, ó. A porção ou o centro dele seria aqui. Então, esse daqui, ó, é a inserção ou a origem, né, a fixação excêntrica dele. Então, isso aqui ele dá uma resistência na hora do que vai fazer a extensão do membro. Aqui do outro lado, ó, tá? Posição semelhante, colateral, lateral, tá? Para não confundir, sempre procurem onde está a fíbula. Fíbula lateral. Então, os cruzados, tá? Então, é ligamento, deixa eu apagar esse S aqui, cruzado cranial e ligamento cruzado caudal. São dois ligamentos. Então, os cruzados eles vão se situar principalmente na fossa intercondilar do fêmur, entre as duas bolsas sinoviais das articulações
femorotibiais. Então, o cruzado cranial, ele vai se originar da área intercondilar do côndilo femoral lateral e vai se prolongar crânio-distalmente e se inserir na área intercondilar central da tíbia. Então, por isso que eles são ligamentos femorotibiais. Já o cruzado caudal, ele vai se fixar também, ó, na área intercondilar, tá? Mas o que que muda aqui, ó? O caudal, ele está no côndilo femoral medial, ó. Caudal, côndilo femoral medial. O cranial está no côndilo femoral lateral, ó. E aqui inverte, ó. Esse aqui, crânio distalmente. O caudal, caudo distalmente. E esse aqui vai terminar, ó, na incisura poplítea ou popilítea da tíbia. Então, ó, ligamento cruzado cranial está aqui, foi seccionado, né, porque o fêmur foi removido. O ligamento cruzado caudal está aqui, ó. Então, aqui está um, ó. E aqui está outro. Tá? O ligamento popilíteo oblíquo são filamentos fibrosos embutidos na cápsula articular que correm em uma orientação látero-proximal e médio-distal. Não achei a foto ou figura desse ligamento em joelho em livros de anatomia veterinária. Aí tem esse aqui, que é humano, que está aqui, ó. Ligamento poplíteo oblíquo. Esse ligamento aqui, gente, eu não lembro de ter visto nada de patologia ligada diretamente a ele. Tá? Eu vejo assim mais dos patelares e dos cruzados, tá? Ou do patelar, que a gente vai falar agora. Tá? Então, a articulação fêmuro-patelar, como o nome diz, ela é formada pela face articular da patela e do fêmur. Tá? Graças a essa face, ela é classificada como uma articulação em deslize ou troclear, né? Porque acaba que a patela ela desliza sobre a tróclea do fêmur, né? O sulco troclear. Vê os ligamentos dessa articulação. Então, tem os retináculos patelares, os ligamentos fêmuro-patelares e o ligamento patelar. Os retináculos patelares, então, eles são filamentos, né, de tecido conectivo que são originários da fáscia regional entre o tendão do músculo quadríceps, a patela, os côndilos femorais e a tróclea da tíbia. Aqui, ó. Também é um joelho humano. Aqui está o retináculo e aqui está outro retináculo. Então, os fêmuros patelares, os ligamentos, né? Tem os laterais e os mediais, que são faixas de fibras soltas parcialmente e unidas aos retináculos sobrejacentes. Eles percorrem o caminho entre os epicôndilos do fêmur e o mesmo lado da patela, que é aqui, ó. Aqui está o fêmur patelar lateral, tá? Aqui está identificado, mas se eu não soubesse, ó, procura a fíbula na foto, para saber se é lateral ou se é medial. E aqui está o fêmur patelar medial, tá? Então, lateral e aqui medial. O ligamento patelar, ele vai unir a patela à tíbia. Aí aqui tem variação. Pequenos ruminantes, carnívoros e suínos só tem um ligamento patelar.
Bovinos e equinos possuem 3 ligamentos patelares. Tá? Aqui no caso, ó, é o joelho de um cachorro. Ele só tem um ligamento patelar. Ó. Equinos e bovinos possuem 3 ligamentos patelares. Ligamento patelar lateral, ligamento patelar médio e ligamento patelar medial. O ligamento patelar médio é o que corresponde ao ligamento nas outras espécies que possuem só um. Tá? Isso aqui é uma vista caudal do joelho, ok? O fêmur foi removido. Aqui é uma vista cranial. O fêmur está aqui, o joelho de um equino. Essa figura aqui é do sisson. Então tá aqui, ó. Tá, a patela está aqui. A tíbia está aqui. A fíbula está aqui do lado. Então, ligamento patelar lateral, ligamento patelar intermédio ou médio, ligamento patelar medial. Aqui, ó, embaixo do ligamento patelar tem essa gordurinha aqui, ó. Que ela é chamada de corpo adiposo infrapatelar. Embaixo aqui, ó, do ligamento patelar intermédio, intermediário, tem uma bolsinha, ó, né? Uma bolsa que é chamada de bolsa infrapatelar distal. Desse tema aqui de mecanismo de bloqueio, não é bloqueio anestésico, tá? É um bloqueio que os animais de grande porte, eles utilizam para se manter em pé, sabe? Não sei se vocês já repararam, o cavalo, principalmente, quando ele fica em pé, ele fica trocando o peso de um lado para o outro, certo? Ele consegue, através do ligamento patelar medial e do ligamento patelar médio, puxar a patela para cima da tróclea do fêmur. No momento que ele faz isso, ele consegue travar a articulação ali do joelho em extensão, sem ele estar fazendo tanta contração muscular. Isso daí dá para ele o seguinte, ele pode descansar em pé. Aí ele fica trocando. Isso daí evita o desgaste da musculatura por excesso de energia, só que ele também não consegue assim dormir em pé para poder relaxar totalmente. É uma forma que eles conseguem descansar utilizando esse mecanismo de bloqueio, tá? Isso aqui é mais abordado quando se fala em estática e dinâmica. Se eu não me engano, no Koenig, na 6ª edição, está lá no capítulo 5. A cápsula articular, como toda articulação sinovial, o joelho também possui sua cápsula articular, né? É um pré-requisito para ser articulação sinovial. Então, ela vai ter, né, as bolsas sob o tendão de inserção, né, do músculo quadríceps femoral, proximalmente, e as articulações fêmuro-patelar e fêmuro-tibial vão compartilhar a mesma cápsula articular com 3 bolsas, ok? Uma bolsa vai ser aqui, deixa eu achar uma figura. Aqui, deixa eu apagar essas. Vai ter uma bolsa aqui, outra bolsa maior aqui, ou seja, uma entre o côndilo medial da tíbia e o côndilo medial do fêmur, outra entre o côndilo lateral da tíbia e o côndilo lateral do fêmur, e uma entre o fêmur e a patela. Então, são as 3 bolsas e a cápsula envolve tudo isso. Existe algumas particularidades entre as espécies, mas eu não achei significativo a gente abordar isso agora.
Tá? Aí aqui, ó, em carnívoros, as cavidades das articulações femorotibiais também incluem as fabelas, tá? Que são os ossos sesamoides inseridos no tendão de origem do músculo gastrocnêmio. Por que eu coloquei isso aqui? Essas fabelas aqui, elas são usadas como ponto de fixação em um procedimento cirúrgico que é realizado para tratar cães que tiveram ruptura do ligamento cruzado cranial. Ok? Então, por isso que eu coloquei as fabelas aqui. O pessoal fala muito fabela, 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 e usa muito pouco aqui nesse caso, osso sesamoide do músculo gastrocnêmio. Tá? As articulações tibiofibulares, como o movimento de rotação nos animais domésticos ele é pouco, tá? Eu só trouxe aqui algumas coisas. Então, nos carnívoros, a fíbula ela vai se articular com a tíbia, né? Em cada extremidade, ou seja, proximal e distal, e são articulações sinoviais. No meio das articulações, ou seja, na diáfise do osso, ela vai formar uma sindesmose entre a tíbia e a fíbula. Aqui no caso, a cavidade articular proximal, ela vai se comunicar com a fêmur tibial lateral em todos os mamíferos domésticos, exceto vocês já devem pensar em quem? Já devem não, né? Já pensam. Exceto no equino. E aqui, ó. Isso aqui é até uma coisa que a gente utiliza para poder diferenciar tíbia equina de tíbia bovina. Então, nos ruminantes, a cabeça da fíbula ela está fusionada ao côndilo lateral da tíbia e a articulação tibiofibular distal ela vai ser formada pela extremidade distal da fíbula e pelo maléolo lateral. Tá? Então, ruminantes eles não possuem articulação tibiofibular proximal, porque a fíbula está fusionada à tíbia. Os outros animais tudo articula, só ruminante que ela está fusionada. E em equinos existe apenas a articulação tibiofibular proximal, porque a extremidade da fíbula ela vai se fusionar à tíbia para formar o maléolo lateral. Ok? Então, gente, essa era a articulação do joelho. Novamente, qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou à disposição. Agradeço a atenção. Não deixe de assistir o estudo todo de última hora, é bastante conteúdo para ser absorvido. E agora, assim, a partir do momento que a gente entra na parte articular, a gente já começa a ter um envolvimento com a parte clínica. Não que os ossos não sejam importantes, mas a parte articular, como ela tem a sua dinâmica, essas coisas, tem bastante demanda clínica, cirúrgica, ela já começa a chamar mais atenção.